cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Livro do Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos, capítulo 12. Livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo é o 12. O versículo é o 13. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina Rode saiu a escutar. Tome seu assento, por favor. Atos capítulo 12, versículo 13. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. Isso aqui é tempo de Herodes. É o tempo do exercício absoluto da política. O cenário é político. Isso aqui é o tempo de Herodes. É o tempo em que ele faz valer o cenário que ele está inserido como aquele que detém a autoridade sobre tantos. E vai chamar alguns homens que, de certa forma, são prestadores de serviço ao governo. E vai delegar a esses homens poder. Esse é o tempo de Herodes. É o tempo em que ele delega poder a homens. Poder para um fim. O fim desse poder é virem de encontro à igreja para maltratá-la. Herodes convoca esses homens que já prestam serviço ao governo, mas não estão munidos de uma autoridade acerca do cenário da igreja, em que a mesma foi plantada para fazer o que de certa forma precisa ser feito, que já está no coração daquele que governa. Esses homens recebem poder para maltratar a igreja. A igreja está sendo maltratada por homens que estão revestidos de poder do político em exercício. Mas a igreja tem dono. Mas o dono da igreja não faz absolutamente nada para mudar os maus tratos que ela está vivendo. A igreja está passando pelos maus tratos. Homens estão maltratando a igreja. Literalmente liberado pelo político em exercício, que delega a esses homens poder de execução. A igreja está sendo maltratada por eles. Ela tem um dono.
o dono não é Herodes, mas o dono da igreja não faz absolutamente nada para mudar o quadro que a igreja está vivendo. Mas nem por isso ele deixou de ser o dono da igreja. Não é porque ele, sendo dono da igreja, não está fazendo o que a igreja quer que ele faça, que isso o desqualifica como sendo quem ele é. Ele é quem é não fazendo o que a igreja quer. A igreja está sendo maltratada, ela tem dono, o dono da igreja não faz absolutamente nada para tirá-la dela disso. E nem por isso ele deixa de ser quem ele é. Não é pelo fato de ele não estar fazendo que isso o desqualifica. Ele não precisa fazer absolutamente nada para provar quem ele é. Ele é quem é não fazendo o que a gente quer que ele faça. A igreja que precisa colocar a cabeça no lugar. E ela precisa ser distinta. O tempo em que ela passa é o tempo que ela vive. A igreja passa pelo tempo de Herodes. A igreja não vive o tempo de Herodes. A igreja vive o tempo daquele que é dono dela. A igreja passa pelo tempo de Herodes. A igreja não vive o tempo de Herodes. O tempo de Herodes é o tempo que a igreja passa. E o tempo que a igreja vive é o tempo daquele que é o dono dela. Não é o tempo que eu vivo que está dentro do tempo que eu passo. É o tempo que eu passo que está dentro do tempo que eu vivo. O tempo que eu vivo é bem maior do que o tempo que eu passo. Eu pergunto e a sua reação é resposta. Aonde está Herodes? E aonde está a igreja? Herodes passa. E a igreja? Então o tempo de Herodes é um tempo que passa. A dor passa. A ferida passa. A angústia passa. Sofrimento passa. Nada do que eu esteja passando se compara ao tempo que eu vivo. O tempo que eu vivo é maior do que o tempo que eu passo. O tempo que eu passo está ligado com as dores da vida. E o tempo que eu vivo está ligado com aquele que é o meu dono. Isso causa um alvoroço no meio dos judeus, a ponto de um grupo se reunir e, de certa forma, ficarem absolutamente felizes, porque a igreja está sendo maltratada. Ver a igreja ser maltratada para eles é um motivo do respaldo da sua felicidade. É um grupo pequeno, não é pequeno pela quantidade, é pequeno pela prática, porque o que motiva a felicidade deles é a tristeza da igreja, é a dor da igreja. Eles continuam sendo pequenos, porque se alimenta da dor da igreja. Isso chega aos ouvidos de Herodes de maneira tão que o impulsiona a começar a subir a montanha da sua loucura, porque politicamente isso é que Herodes precisa. Ele precisa do povo. E o povo respondeu para ele que gostaram da ideia de ver a igreja ser maltratada por homens direcionados por ele. O que Herodes vai fazer? Herodes vai mandar prender Tiago. Manda prender Tiago e matar Tiago exatamente na hora da sua prisão. Você imagina que isso causa um barulho no meio dos judeus? E o barulho é tão grande que joga Herodes para o ponto mais alto do seu desequilíbrio louco. Ele chega na
ponta dessa montanha e manda prender Pedro. Maltratar a igreja, o povo se alegra. Matar Tiago, o povo faz um barulho maior, manda prender Pedro. Só que Pedro vai ser preso para ser morto exatamente na hora da prisão. Prendeu Pedro agora, mata Pedro que hora? Agora. Prendeu Pedro agora, mata Pedro que hora? Agora. Pedro vai morrer que hora? Agora. Só que alguém chega no ouvido de Herodes e diz assim: é Páscoa. Herodes não é só religioso. Herodes não é só político, é religioso. E como religioso, a exigência do litúrgico da Páscoa o insere. E aí dizem para ele: é Páscoa, e por ser Páscoa, você não pode sujar sua mão de sangue. Ele vai liberar um documento dizendo: terminando a Páscoa, Pedro morre. Terminando a Páscoa, Pedro morre. Era tudo que a igreja precisava de tempo para orar. Vou repetir. Era tudo que a igreja precisava de tempo para orar. A igreja entendeu o tempo. Não é tempo da igreja ir para a praça, bater na panela e gritar: solta, Pedro. É tempo de orar. Não é tempo de ir para semáforo, estender faixa com dizer: solta, Pedro. É tempo de orar. A igreja entendeu o tempo. Não é tempo de briga, é tempo de orar. A gente não tem mais tempo de ficar de mal, é tempo da gente orar. Que a igreja entendeu o tempo. A igreja entende o tempo, vai para dentro da casa da irmã Maria, literalmente irmã Maria, um pátio grande, no final do terreno é a construção da casa. A casa é grande, mas é simples. Cabe de 100 a 120 pessoas. A igreja vai para dentro da casa da irmã Maria para orar. Orar. Rafael, por que orar? Orar. Qual é a razão da oração? Orar. O que me motiva a orar? Orar. Orar. A igreja vai para dentro da casa da irmã Maria orar, entendendo pelo menos duas coisas: a base e o alvo. Qual é o alvo da oração da igreja? Pedro. Qual é a base da oração da igreja? Deus. Porque o que me sustenta não é o que eu quero em oração, é quem eu preciso. O que me mantém em oração não é o que eu peço, é quem Ele é. Então eu não posso tirar o alvo e colocar como base, e tirar a base e colocar como alvo. Deus não é meu alvo de oração. Deus é minha base. Deus que me sustenta. A igreja vai para dentro da casa. A igreja vai para dentro da casa da irmã Maria orar. Orar sem barganha. Orar sem troca. Orar sem esquema. Orar sem estender um balcão de oferendas. Orar porque ama. Orar porque aprendeu. Orar porque precisa. Orar porque é movida. Não é porque Ele vai fazer, é por aquilo que Ele é. Não é o que eu quero, é quem eu preciso. O que menos vale na minha oração é o que eu peço. O que mais vale é quando Ele se revela. A igreja vai para dentro da casa da irmã Maria orar. 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 De joelho, em pé, deitado, não sei. Vai orar.
sem que a igreja soubesse. Repita isso bem alto. Sem que a igreja soubesse. Deus acabou de entrar na prisão onde Pedro está preso. Nunca se esqueça disso. Deus não é obrigado a se manifestar aonde eu oro. Até porque desenvolver uma vida de oração não faz com que eu coloque na direção que eu quero. A minha vida de oração não é uma rédea que eu dou destino a Deus. Ele se manifesta onde Ele quiser. E meu compromisso é orar. Sem que a igreja soubesse. Ele entrou na prisão de Pedro, está preso. E aí, nem a igreja sabe aonde Deus acabou de entrar. E nem o adversário da igreja sabe que Deus está lá. Porque o que Deus está fazendo é segredo. Me permita ser profeta para alguém aqui dentro. Está para acontecer alguma coisa. Nem a igreja está sabendo. Nem o adversário da igreja está sabendo. O que está para acontecer é surpresa. Deus está trabalhando em silêncio. Aí você diz que vai parar de orar porque não está vendo Deus agir. Mas você não vai ver nunca Deus agir. Deus não se deixa ver no processo. Ele só te entrega depois de pronto. Ninguém viu Deus fazendo nada. Você só é surpreendido depois que Ele fez. Porque quando Ele te entregar o que está sendo preparado sem que você saiba, alguém vai te questionar o como foi que aconteceu. A tua resposta vai ser: não sei. Não sei. Mas o que você fez para Deus agir? Eu não fiz nada. Eu orei. Eu orei. Eu orei. Eu estou com o corpo todo arrepiado aqui. Levanta a tua mão. Eu planto uma palavra nesse altar. Está para acontecer alguma coisa. Deus está trabalhando em silêncio. Há uma surpresa para ser pela Mació. Jesus, que é isso? A igreja não vai parar de orar porque não está vendo Deus agir. Ela continua orando, independentemente de vê-lo fazer alguma coisa. Porque a igreja não é movida por aquilo que Deus faz. A igreja é movida por aquilo que Ele é. A minha relação com Deus não é por aquilo que Ele pode me dar. É por aquilo que Ele é. Eu não oro para ter, eu oro para ser. Eu não oro porque eu preciso ter, eu oro porque eu preciso ser. A ferramenta que me modela para me preparar para amanhã, quem sabe, talvez, Deus me entregar o que eu quero, é oração. A oração não me entrega o que eu quero, a oração me faz ser quem Deus quer que eu seja. A oração me modela, me esquadrinha, me adorna. Na medida em que eu oro, a oração me lapida, me prepara. Deus só não entra, o texto vai dizer para nós, que resplandeceu uma luz na prisão. Eu gostei disso.
Porque uma das ideias de resplandecer ali é a manifestação. Deus se manifestou na prisão. Mas quem está lá dentro não sentiu que Deus está lá. É possível, prerrogativa dele, ele se manifestar em um lugar e não querer que ninguém o perceba. Porque o que está para acontecer, ninguém pode percebê-lo. Nem a igreja sabe que Deus está lá, e nem quem é de lá sabe que Deus está lá. Aí você diz que vai parar de orar porque Deus não está fazendo. Deus já entrou. Deus já se manifestou. Ele só não está fazendo isso para ser visto. Ele se manifesta, ninguém o percebe. Pedro está acorrentado a 2 homens. Ele vai tocar em Pedro. E quando ele toca em Pedro, Pedro acorda. Aí você diz que vai parar de orar porque Deus não está fazendo nada. Deus já entrou. Deus já se manifestou. Deus já tocou. Seu Pedro já acordou. E você diz que Deus não está fazendo nada. Eu não aguento mais orar. Eu não estou vendo Deus fazer nada. Pedro acorda. Aí Deus vai dizer para Pedro assim: levanta. Mas espera aí, como assim levantar? Ele está acorrentado em 2 homens. De maneira muito racional, se eu me levanto acorrentado em 2 homens, automaticamente eu vou levantar os homens que eu estou acorrentado. Sim ou não? Claro que sim. Mas você não tem noção do que Deus já fez quando você dormia. Está escrito aqui. Quando Pedro levanta, as correntes das mãos e dos pés caíram. Porque Deus só mandou Pedro ficar em pé, porque quando Pedro dormia, ele soltava. O problema é que todas as vezes que você está debaixo de uma palavra, você analisa o território. Você faz uma avalia do terreno. E você julga que aquilo que você está ouvindo é totalmente fraco o suficiente para o cenário que você está inserido. Só que você não tem noção. Se Deus está mandando Pedro levantar, Pedro tem que levantar. Mas a corrente está aqui. Você não tem noção do que eu fiz quando você dormia. Quando Pedro ficou em pé, a corrente das mãos e dos pés caíram, porque já estavam abertas. Porque quando Pedro dormia, Deus abria. Quando Pedro dormia, Deus abria. Quando Pedro dormia, Deus abria. Eu vou ficar repetindo isso aqui para alguém. Enquanto Pedro dormia, Deus abria. Enquanto Pedro dormia, Deus abria. E a igreja, dentro da casa da irmã Maria, orando. Orando. Eu ainda acredito que há poder na oração da igreja. Glória, 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 glória. A igreja não tem noção do que está acontecendo em um outro território, em razão da oração feita por ela. Está para acontecer alguma coisa.
Eu vou ficar repetindo isso aqui. Está para acontecer alguma coisa. Deus está fazendo alguma coisa. Emahayokanda. Niatarotomatarataya. Você diz que vai parar de orar porque não está vendo Deus fazer nada. Deus já entrou. Deus já se manifestou. Deus já tocou. Pedro já está em pé. Pedro está solto. E você diz que vai parar de orar porque não está vendo Deus fazer. Ora. 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 Continua. 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 Rafael, não tenho força. Continua. Continua. Tem segredo no quarto quando você fecha. Continua. Tem um segredo naquela sala quando você bota todo mundo para dormir e você deita no chão. Continua. Continua. Há um segredo naquele banheiro quando de madrugada você entra, tampa privada, senta na tábua. Tem um segredo lá dentro. Continua. Levanta a mão. Levante a mão. Solta a voz. Solta a voz. Solta a voz. Está para acontecer alguma coisa. Eu me arrepio quando falo. Está para acontecer. Mintria sé. Erika nasceu. Terra calamutria sombria. Mucanância canaruca naratorita. Macuticanassé. Marucatarabure canamutria seriotria potaracata. Eita. E aí, a gente se sente tentado de acordar quem Deus não acordou para participar do processo do nosso milagre. A gente olha para esses dois no chão dormindo e a gente julga que seria tão favorável eles estarem acordados para ver tudo o que está acontecendo. Se Deus não acordou, não acorde, porque senão você volta para a corrente. Tem gente que Deus vai manter dormindo, porque o alvo deles não é celebrar com você, é se acorrentar contigo. E aí, tem que ser muito crente, só crente de Abreu Lima para acreditar num negócio desse aqui. Ele vai dizer para ele assim: calça a sandália, veste a roupa, joga a capa nas costas. Quem teve que se calçar? Quem teve que se calçar? Diga Pedro. Quem teve que botar roupa? Quem teve que jogar a capa nas costas? Ah, mas Deus não foi Deus que calçou ele? Não foi Deus que vestiu ele? Não foi Deus que colocou a capa nas costas? Por que não? Porque sempre Deus deixa alguma coisa para que a gente faça. Para que no processo a gente participe com Ele. O que eu estou te pedindo é muito pouco por aquilo que eu já fiz. Calça a sandália. Bote a roupa. Vista a capa. Não, mas Deus tem que fazer tudo. Não, Deus não tem que fazer tudo. Ele deixou algumas coisas para você fazer, para você participar. Agora que está calçado, agora que está vestido, agora que está de capa, Deus olha para Pedro e diz assim: me segue. Me segue.
Me segue. Me segue. Me segue. Diga, grita, me segue. Tá. Mas aqui tem uma grade. Aqui tem uma grade. Ali tem outra. Ali tem outra. E lá tem um portão de bronze. Mas aqui tem uma grade. Aqui tem uma grade. Aí Deus diz para Pedro, me segue. A sepsia da frase me segue é, pisa onde eu piso. Todas as vezes que eu pisar onde ele pisou, eu me revisto daquele que pisou primeiro. Vou repetir. Todas as vezes que eu pisar aonde ele pisou, eu me revisto de quem pisou primeiro. Vou repetir. Todas as vezes que eu pisar aonde ele pisou, eu me revisto daquele que pisou primeiro. Eu só piso aonde ele pisar. Se ele pisar, eu piso. Se ele for, eu vou. Se ele parar, eu paro. Se ele der um passo para trás, eu dou. Se ele der um pulo para frente, eu dou. Eu me submeto aonde ele está pisando. Só que isso aqui é Deus. Aqui tem uma. Aqui tem uma. Aí Deus diz, me segue e passa pela grade. Ele passa pela grade porque ele é quem? Porque ele é Deus. Aí vem Pedro atrás. Pisa onde eu piso. Pisa onde eu piso. Pisa onde eu piso. Pisa onde eu piso. Só que tem uma grade. E agora? E não é igual a fechadura da minha casa. Uma chavezinha não. São ferrolhos. Não é qualquer prisão. É única. Pisa onde eu piso. Qual é o resultado? Você passa por onde eu passo. Porque todas as vezes que você pisar onde ele pisou, você se reveste de quem pisou primeiro. Então quando você se reveste dele, você não precisa fazer força para entrar em lugar nenhum. É só você chegar perto da porta. Está escrito aí. Não é coisa daqui não. Está escrito aí. Quando ele se aproximou, todas. Mas ele só chegou perto dessa. Todas. Mas ele só se aproximou de uma. Todas. Todas as portas se abriram por si. Todas. Porque quando ele chega perto dessa, essa aqui abriu para ele ver. Mas essa aqui abriu, deu ordem para outra que abriu, deu ordem para outra que abriu, deu ordem para outra que abriu. Só que ele está passando da primeira primeiro. Mas as outras não precisam abrir, já foram. Já estão abertas esperando ele passar. Não, eu profetizei, vou profetizar de novo. É porque eu não tenho um jeito de profeta, mas eu falo, porque eu levo uma vida de profeta. Vamos lá, existem portas que não vão abrir. Já abriram. Só está esperando você passar. 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 Só se submeta onde ele está pisando. Porque aí você não precisa fazer força para entrar em lugar nenhum. Mas a questão é que você quer parar de orar. Porque Deus não está fazendo nada. Deus já entrou. Deus já se manifestou. Deus já tocou. Deus já botou Pedro em pé. Já caíram as correntes das mãos. Pedro já está vestido. Já passou da primeira grade. E você está dizendo que Deus não está fazendo nada. Continua. 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 Levante a mão de quem está perto de você. Sacode ele, por favor. E diga, continua. Está para acontecer alguma coisa, continua. Está quase acontecendo, continua. Continua. Não para não. Não para. Não para. Não para. Assim diz o Deus dessa casa pela minha boca. Não para. Não
sabe, gente? As grades vão abrindo. Pedro vai passando. Só que para sair, tem um portão de bronze. Enquanto a gente está passando pelas grades, mas e agora? O desafio é maior. Portão de bronze. E a gente se vê numa situação tão complicada de mudar todos os princípios que aplicamos até chegar aqui, em detrimento a um desafio maior. O que pesa não é o desafio maior, é a sua consciência de manter os princípios. Lembra da primeira grade? Abriu como? Piso onde eu piso. Piso onde eu piso. Piso onde eu piso. Piso onde eu piso. Por que agora o desafio se tornando maior, a gente se vê tentado de se encaixar em alguns esquemas para que haja resultado em detrimento ao desafio ser maior? Precisa. Não importa o tamanho do desafio, eu mantenho o mesmo princípio. Piso onde eu piso. Piso onde eu piso. Piso onde eu piso. O desafio é novo, mas o princípio é antigo. Piso onde eu piso. Piso onde eu piso. Piso onde eu piso. Piso onde eu piso. Os princípios são mais fortes do que os desafios. Vou repetir. Os princípios são mais fortes do que os desafios. Não há desafios que eu não os vença aplicando os princípios. E os princípios são os mesmos. É jejum, é oração, é Bíblia, é Pisa onde eu piso. Pisa onde eu piso. Pisa onde eu piso. Não tem atalho, pisa onde eu piso. Não tem esquema, pisa onde eu piso. 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 E o portão abriu. Pedro sai. Portão fechou. Acabou. Pedro está livre. Livre. E a igreja? Orando. Mas a igreja não sabe o que está acontecendo. Ela está orando. Fala a verdade. Tinha outras casas de outras irmãs daquela época? Sim ou não? Sim ou não? Mas o endereço que vem no coração de Pedro? Tanta casa para Pedro ir. Ele decide ir para a casa da irmã Maria. É sempre assim. Quem ora não precisa correr atrás de Pedro. Quem ora não precisa correr atrás de Pedro. Vou repetir. Quem ora não precisa correr atrás de Pedro. Porque o céu, vou repetir, o céu conhece o endereço de quem ora. Quem ora não precisa correr atrás de Pedro. Quem ora se mantém no lugar de oração. É Pedro que vai sair de lá e vai vir para cá. Eu não preciso correr atrás de Pedro. Pedro que vai vir no lugar da minha oração. Está para acontecer alguma coisa. Eu começo a encerrar. Pedro chega. É engraçado. Eu fui criado num lugar muito humilde no estado do Rio de Janeiro. Passei uma boa parte da minha infância lá. E lá as casas eram cercadas por cerca. Cerca de bambu. Fazer aquilo dava uma dor de cabeça. Tinha que trançar assim um bambu. Quem lembra disso? Não, você é rico, você não lembra disso. Você não vai lembrar da cerca de bambu. Só que não era só a cerca de bambu. O portão era de madeira. E era assim um portão. Com ripa. Não lembra da ripa? Também não lembra da ripa.
5 ripas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um assim. 2 trincos? Não é? E aí a minha bisa, coisa de vó, né? Minha bisa, a gente tinha que jantar às 6h30. 7h10 no máximo já estava todo mundo na cama. Que era assim. Se eu entrasse na casa da minha bisa, da minha avó, esbaforida assim, ela dizia assim, volta, fazia assim. Fazia assim para mim. Aí eu ia lá, benção. Mas enfim, aí minha bisa dizia para mim assim, minha família me chama de Belo, é o nome, tá? Pelo menos Deus me deu esse nome. O Belo, ela dizia assim, Belo, vá trancar o portão, para que ninguém entre. E aí só os antigos vão lembrar disso. Como é que trancava o portão antigamente? Tinha um negócio do lado de dentro do portão, chamado tramela. Os adolescentes fizeram assim para mim. Tramela. E olha a cabeça da minha bisavó. Era assim. É uma madeira assim e outra assim. Aberto, fechado. Fechado. E a minha bisa diz assim, vá lá trancar o portão para ninguém entrar. Era só fazer assim. E o portão desse tamanho. Na cabeça dela, tranquei. Mas ninguém entrava. Sabe portão de madeira? Assim era a casa da irmã Maria. Terreno cercado por cerca. Tinha um portãozinho de madeira. Aí vem Pedro. Acabou de passar por 4 grades, um portãozão de bronze. Cheio de Deus. Aí ele chega diante do portão de madeira. O que acontece com o portão de madeira? Nada. Quando Pedro se aproxima, nada. Aí se houvesse um grupo de religiosos na época, dizia assim, pecou. De lá para cá caiu, perdeu tudo que Deus deu para ele. Não é nada disso. Não é falta de Deus do portão de madeira não abrir. É justamente a maneira que Deus tem de nos colocar no nosso devido lugar. Não é toda hora que o portão de bronze abre. Tem hora que o de madeira não vai abrir. Para que a gente entenda que não é a gente. E aí Pedro tem que bater nesse portão para alguém lá dentro ouvir. No mínimo tem 100, 110, 120 pessoas dentro da casa da irmã Maria orando. Orando. Dá para ouvir no meio de uma oração da igreja, dentro de uma casa, alguém batendo no portão de madeira, gente? Sim ou não? Claro que não. Mas lá dentro tem uma adolescente. E aí eu me perguntei, o que uma adolescente, há quem diga que ela tem de 13 a 16 anos de idade. O que uma adolescente está fazendo dentro da casa da irmã Maria, gente? Tanto lugar bom para ir, tanto namoradinho para poder ficar, tanta saidinha, dizer que vai para a casa de uma amiga e vai para outro. O que ela está fazendo dentro da casa da irmã Maria? Com 13, 16 anos de idade, as amigas tudo indo, não sei para onde, ela indo para a casa da irmã Maria, fazer o quê? Porque ela aprendeu que as maiores experiências da vida estão em desenvolver uma vida de oração. E no meio da oração, Rod escuta o bater do portão. Ela só não escuta. Quando ela escuta o bater do portão, ela diz, é Pedro.
Aí piorou. Porque ela não está vendo. E quem ora precisa ver. Se tem uma coisa que a oração faz, é me deixar sensível. E ela vai para abrir a porta. Quando ela vai para abrir a porta, ela decide de abrir a porta e volta para o lugar da oração. Para dar uma lição para nós, eu termino aqui. Eu não posso trocar o meu lugar de oração pelo resultado da oração. Eu não vou substituir nunca. Eu não vou sair do meu lugar de oração simplesmente porque tem resultados batendo a minha porta. Os resultados da minha vida de oração são bem menores do que ela. Ela volta. E quando ela volta, tem uma turma lá orando que diz assim: quem é? Ela vai dizer: é Pedro. Eles vão dizer assim: impossível. Mas eles não estão orando para... Mas não acreditam. Aí alguém vai dizer assim: impossível ser ele. Deva ser o anjo dele. E a conclusiva do argumento desse grupo no versículo está assim: você está fora de si. E desculpa, eu concordei. Porque a oração faz isso. Quem ora não fica em si. Quem ora vê coisas que ninguém nunca viu. Sente o que ninguém nunca sentiu. Vive o que ninguém nunca viveu. Eu não vim aqui dizer para você que você não está orando. De repente, aos olhos de tanta gente, não seria nem assim o encerramento de um evento. Eu vim dizer para vocês, na pessoa do seu pastor, que eu estou debaixo da autoridade dele enquanto estiver aqui. Abreu Lima, está para acontecer alguma coisa. Eu não vim aqui dizer que você não está orando. Eu vim aqui dizer para você: continue. Jesus me guarda. Tem um documento que foi assinado para matar Pedro. Mas Deus colocou uma Páscoa nesses dias, dizendo: vem para a oração. Porque você não tem noção do que eu vou fazer. Vem para a oração. Intensifique. Não para. Não desista. Terminei.